Olá pessoal, bem-vindo mais um Literatos. E nesse vídeo vamos estar, melhor do que fazendo um review, nós vamos estar tendo mais apresentação de um vídeo, a verdade sobre um material teológico, um material apologético, um material sobre estudo de seitas e heresias. Não é um material novo, é um material de alguém que de alguma forma já é conhecido aqui na plataforma do YouTube, e nós vamos estar falando de alguma maneira, fazendo um review, dando alguns detalhes sobre a obra, falando a verdade no que tange as vantagens, as desvantagens, aquilo que é de virtuoso nesse material e aquilo que não é tão bom. Nós vamos estar falando aqui, desse livro do Gleison Pércio, Descortinando o Adventismo, volume 1. Esta obra, segundo eu acompanho o autor, é uma obra que é dividida em 3 volumes, onde tem esse primeiro volume, tem o segundo volume que já foi lançado e estamos no aguardo aí de ter um terceiro volume. Vocês podem observar que é uma capa bem sugestiva, muito bem feita, pela editora Jocum, editora gráfica, capa mole, não é capa dura. Tem quase 500 páginas, em volta de 480 páginas, com letras que eu acredito que são bem confortáveis, num papel que ao meu ver também é bem confortável de ler. Talvez o fato de essa letra ser confortável diminua um pouco o tamanho do conteúdo, mas eu acredito que não diminui aquilo que a gente busca em um tipo de literatura dessa, que é informação sobre o assunto. Antes de mais nada, eu queria falar sobre o autor, Gleison Pércio. Ele é residente nos Estados Unidos. Até a publicação desse livro, segundo a informação do próprio livro, ele ainda não concluiu o curso de teologia, mas ao observar essa obra, percebe-se, assim, ao meu ver, o quanto um curso de teologia, na verdade, ele não terminou um curso de teologia, e percebe-se que, apesar de não ter concluído, ele tem um grande conhecimento teológico dos originais, do hebraico e do grego, e é uma obra que empreende uma lacuna que a gente tem no nosso mercado editorial, que não somente é a lacuna de ter obras apologéticas no que tange a seitas e heresias, quanto também sobre o próprio Adventismo, que é uma seita que cresce muito no Brasil, que é muito famosa, apesar de ser uma seita tipicamente americana, nasceu lá. E a gente tem poucas publicações sobre essa religião aqui no Brasil e poucas informações, apesar de as informações sobre o Adventismo serem infinitas, tanto sobre a questão da sua profetisa, suas doutrinas e sua história. Como já dito, o fato de Gleison Pércio morar nos Estados Unidos traz uma vantagem dele ter um maior acesso a material sobre a seita e também fontes primárias, jornais, documentários e coisa do tipo, coisa que às vezes não tem publicado em português. Uma outra vantagem é que o próprio Gleison Pércio, ele é filho de adventistas. Se eu não me engano, são 2 ou 3 gerações de adventistas, que vai desde pai e avô. Então ele nasceu num berço adventista
e foi muito engajado na obra adventista. Então ele conhece muito sobre a questão interna. Isso é uma coisa interessante porque às vezes a pessoa critica, por exemplo, a igreja evangélica, mas ela não convive no ambiente evangélico. E às vezes só uma teoria, só de estudar de fora, muitas vezes representa uma leitura equivocada. E ele não, ele esteve dentro lá da instituição. E saiu de lá. Então, o que motivou ele, segundo informações dele mesmo, segundo o próprio testemunho dele, sair do adventismo e também fazer uma obra apologética, foi o fato de que ele fala que não conseguia largar um determinado pecado, ao mesmo tempo que ele cumpria tudo aquilo que seria das doutrinas adventistas. E depois disso, ele, depois de deixar, ele, graças a Deus, se libertou e decidiu escrever não só sobre o seu testemunho, mas também escrever sobre a própria instituição. Mas falando especificamente do material, ele é dividido em 6 capítulos. Mas eu vou dividir ele em 4 partes para tornar mais didática a explanação do conteúdo deste material. Então, a primeira parte seria do testemunho pessoal do Gleason, que ele vai falar da vida dele, dos problemas até existenciais que ele enfrentava e o que fez ele sair de lá. Então, ele vai contar um pouco da vida dele e da vida dele na instituição. A segunda parte, ele vai estar falando, ajuntando várias questões sobre o movimento. Desde a história do adventismo, como surgiu no millerismo, o surgimento de Miller, o pregador que deu início, a questão da própria Ellen White, o ambiente histórico dos Estados Unidos, que fez o surgimento do adventismo, desde a questão religiosa, e a questão da principal doutrina do adventismo, que não é o sábado, mas é o juízo investigativo. Então você vai ter toda essa questão histórica que envolve tanto o ambiente do século XIX dos Estados Unidos, quanto a história do movimento millerita, que deu fundações ao adventismo, e a doutrina do juízo investigativo. Desde a questão exegética, os textos bíblicos que eles se fundamentam, o desapontamento de 1844. Então você vai ter todas essas informações e, reitero, colocando fontes de jornais da época, falas, escritos, ou seja, são fontes confiáveis. Claro que a gente tem a exegese, a interpretação e a leitura que ele faz, né? Que isso é uma coisa humana, mas você vai ter isso. Essa é a primeira parte do livro. A segunda parte, ele faz um ajuntamento de também outros conteúdos. Então seria ele falando sobre o fato de o Jesus da Adventista não é o mesmo Jesus da Bíblia ou dos evangélicos em geral. E ele também aborda a questão das características de uma seita. E essa parte de falar das características de uma seita é bom para qualquer pessoa que queira estudar seitas e heresias, e não somente o adventismo. Qual seria a vantagem disso? A vantagem seria essa que eu expliquei, de que você que quer estudar seitas e heresias, para você identificar o que é uma seita, isso vai ser muito válido, independente da seita que você estude. Mas a desvantagem, me parece, é que o Gleason, ele coloca isso para ocupar um pouco mais de conteúdo e dar volume ao livro. Não estou dizendo que essa é a intenção dele. Mas, depois que você lê assim, 400, quase 500 páginas, parece que é uma coisa também para dar volume. Muito embora, por quê?
Porque se você escreve um livro sobre, no caso, o Adventismo, o assunto do Adventismo, não faz necessário você abordar a questão das seitas e heresias em geral. Muito embora possa ser algo pertinente. Certo? A terceira parte seria sobre a tricotomia e o estado dos mortos, que também é uma das doutrinas principais do Adventismo. Então, assim, ele vai trazer paralelamente, abordar tanto a questão exegética da Bíblia, da tricotomia, corpo, alma, espírito, o estado intermediário, e a visão adventista, do qual eles se baseiam justamente para fundamentar outras doutrinas outras consequências doutrinárias que estão implicadas no juízo investigativo. Por isso que é interessante estudar. E, obviamente, quando ele vai abordar isso, ele vai abordar a questão histórica de como surgiu a doutrina, que a gente poderia dizer do sono da alma, ou do mortalismo adventista. Na verdade, eu falei aqui eu falei 4 partes, mas justifiquei com 3. Na verdade, é o quê? A primeira parte seria o seu testemunho. A segunda parte seria a história das origens do Adventismo e o juízo investigativo. A terceira parte é as características de uma seita e a visão de Jesus. E a quarta parte seria a tricotomia e o estado dos mortos. Então, basicamente seria isso. Então, assim, a vantagem e as virtudes desse livro seria trazer para nós um material inédito e abrangente sobre o Adventismo, a história do Adventismo. Se você for olhar pelo próprio canal do Gleason, você pode perceber que existem muitas coisas para se falar, desde a história do Adventismo, a vida de Ellen White, as suas doutrinas, suas incoerências, que talvez 5, 6 volumes não seria suficientes para falar de todos esses aspectos. E ele procura sintetizar pelo menos esses temas que eu citei aqui nesse primeiro volume. Então, essa seria a virtude, porque você teria uma visão que talvez a grande maioria das pessoas da igreja evangélica hoje não tem. A desvantagem, eu vou colocar aqui, às vezes a linguagem do Gleason tem, às vezes, um caráter muito retórico e panfletário. E com isso eu não quero dizer que os seus argumentos não sejam válidos, coerentes, corretos, e que respeitem, de certa maneira, uma rigidez e uma coerência geral. Mas, às vezes, ele usa frases que, por exemplo, você acha que uma profetisa do Senhor falaria isso? Você acharia que isso? Então, às vezes, parece que, às vezes, não é em todo o livro, mas em alguns momentos parece que tem uma linguagem muito assim, panfletária e retórica, apelo retórico, para usar muito com o psicológico de quem está lendo. Mas isso não tira o mérito da sua obra, das informações que traz e da coerência que existe no livro. Então, ele procura trazer de uma maneira extremamente abrangente tudo aquilo que seria de mais fundamental, ao menos nesse primeiro volume, para falar do Adventismo, citando os escritos de Ellen White, às vezes recorrendo a obras que não tem em português, da própria Ellen White,
fatos históricos, citações até de próprios historiadores do próprio Adventismo que reiteram aquilo que ele fala. E é interessantíssimo isso que eu estou falando. Talvez uma coisa também que seria não muito boa, mas para mim foi muito boa, é o fato que algumas vezes as citações aparecem destacadas em negrito e sublinhado. Às vezes parece um caráter meio que, sabe, que um tipo de literatura de segunda mão, ou feito de qualquer jeito, ou feito nas coxas, como se diz. Para alguns pode até parecer isso, mas ao meu ver, para mim até facilitou, porque destaca. Eu que tenho muito hábito de grifar, de escrever e tal, fazer citações, para mim foi uma coisa interessante. E aí ele também tem muitos quadros que ele usa aqui para trazer de uma maneira, para fixar de uma maneira mais interessante, mais fácil, né? Ele cita a questão de eventos históricos com relação à Bíblia, faz a exegese de textos escatológicos, no caso, quando é necessário, de Daniel 8, a interpretação adventista e a interpretação bíblica, recorrendo até historiadores da época, como Flávio Joséfo. Então, assim, esse livro é um projeto do qual, segundo o mesmo, tem 3 volumes, já foi lançado o segundo volume, que é sobre o sábado. Aqui não abrange a questão do sábado, que também não é só a questão doutrinária, o sábado, mas tem a própria história de onde e como surgiu e a justificativa para o surgimento do sábado. E eu acredito assim que talvez este seja o mais completo, a mais completa obra em português que você vai ter, e mais abrangente assim, que você vai ter sobre a questão do adventismo, seja da sua história, seja das suas doutrinas. Então, assim, eu acho que, e apesar de que, mesmo tendo pouco mais de quase 500 páginas, parece ser introdutório. Por quê? Porque há muita coisa a se falar. Então, assim, não é uma deficiência da obra, mas é porque existe muita coisa a se falar sobre o adventismo. Você não precisa saber tudo do adventismo para refutar o adventismo. Mas, se você tem curiosidade, eu acho introdutório. Reitero, não por uma falha da obra do autor, mas porque existem muitas coisas. E nós temos aí também o próprio canal Para Que Possamos, do Rodrigo Custódio, que eu vou deixar os 2 canais linkados para que você possa acessar o conteúdo em vídeo sobre aquilo que está relacionado ao adventismo. O próprio Rodrigo, se eu não me engano, mora também lá nos Estados Unidos. E é um material muito interessante, até mesmo para você que é um curioso. E eu particularmente entendo, a minha curiosidade sobre o adventismo não é simplesmente de você entender e refutar e defender, fazer uma apologética da sua fé. Mas quando você pega assim, o adventismo, o mormonismo e os testemunhos de Jeová, você entende também muito da história dos Estados Unidos e no surgimento dessas religiões e até mesmo dos próprios movimentos religiosos lá e do próprio pentecostalismo, que surgiu nesse burburinho, onde teve também a questão dessas outras seitas. Então, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Como sempre, nós estamos no Kawai. Tem o nosso Pix aí para você, se quiser fazer contribuições e ajudar o canal. E até a próxima.